Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da campanha Sou pela Vítima, uma campanha muito importante que vai beneficiar as vítimas de todo o estado do Espírito Santo. Antes de a gente começar, eu peço a você para seguir a nossa página @souPelaVítima, para você contribuir também e acompanhar tudo que a gente tem feito por lá. Bom, eu quero antes também de iniciar agradecer a presença do promotor, o doutor Leonardo Augusto César, ele que é presidente da Associação dos Promotores e Procuradores de Justiça do Espírito Santo. Além disso, o doutor Leonardo, ele é promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo, ele é mestre e doutor em estratégias anticorrupção e integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele é ainda escritor e palestrante. Bom, muito obrigada pela sua presença, doutor Leonardo. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Vamos começar? Então, eu queria que o senhor explicasse de uma maneira simples para quem está nos assistindo o que quer dizer esse projeto, essa campanha chamada Sou pela Vítima. Essa campanha ela é fruto de uma necessidade diária que nós temos, nós promotores de justiça, em melhor defender a vítima. A legislação ela nos dá os instrumentos para tanto, só que no dia a dia nós percebemos que precisamos ainda mais. E esse a mais depende de uma mudança legislativa que sozinho nós, como promotores de justiça, não temos como fazer. E é esse o motivo pelo qual nós estamos procurando o apoio da sociedade para que nos dê instrumentos para melhor defendê-las. E o que motivou o porquê que vocês resolveram, criar esse projeto? Indignação. Esse é o ponto focal do motivo desse projeto. Nós trabalhamos diariamente com vítimas de crime. Nós vivemos a dor dessas vítimas dia a dia. E nós temos limitações legislativas para isso. É como se nós não tivéssemos os instrumentos necessários para a gente poder dar a ela o que ela merece. A atenção, a proteção necessária. Hoje nós vivemos em um mundo que os valores eles estão invertidos. Aqui, no momento em que há um crime, a vítima ela é a única no sistema criminal que ela participa do crime sem vontade. O criminoso ele participa com vontade, o policial participa com vontade, o juiz participa com vontade, o promotor participa com vontade. No entanto, aqui participou de forma passiva e em nenhum momento ela é agraciada ou atendida de acordo com os ditames da justiça, não é nem da lei, é da justiça. E essa lacuna entre justiça e lei é que esse projeto tenta diminuir para que as vítimas sejam melhores defendidas. O senhor fala que as vítimas são esquecidas, né? Elas não têm benefício algum, elas só são lesadas e ainda esquecidas pela justiça, certo? Totalmente desprezadas. As vítimas no sistema criminal, elas são utilizadas única e exclusivamente como meio de prova. Um exemplo simples. Audiência de custódia. Não sei se quem está assistindo sabe sobre como funcionam as audiências de custódia. A audiência de custódia é uma audiência que ela foi feita para analisar as prisões em flagrantes. Ou seja, um roubo é praticado. Então, vamos imaginar. Uma pessoa, um trabalhador, sai de casa de manhã cedo, 2 criminosos chegam numa moto, colocam uma arma na cabeça dele e pegam o celular. Esses 2, se a polícia conseguir pegar, esses 2 eles vão ser presos em flagrantes e levados em 24 horas a um juiz para analisar se essa prisão foi correta, se ela está de acordo com os ditames da lei. Uhum. No entanto, a vítima desse crime, ela só vai ser levada para a delegacia para identificar se os 2 foram os autores do crime. Depois disso, essa vítima ela só vai retornar a ser ouvida em juízo depois de algum tempo, numa audiência judicial, para ela confirmar o que ela falou na delegacia. Não participa da audiência de custódia para ela dizer para o juiz: eu tomei uma coronhada na cabeça, ele me chutou, ele me deu um murro. Isso não é levado em consideração pelo juiz nessa audiência de custódia. Ninguém chega para a vítima e pergunta se ela quer um atendimento psicológico, se ela precisa de alguma ajuda. No entanto,
em 24 horas, esses 2 criminosos eles vão estar perante o juiz e o juiz vai perguntar como foi a prisão, se eles apanharam, se eles não apanharam. E isso é importante frisar. Nós não estamos aqui retirando direitos dos criminosos, nem querendo excluir. Isso. O que a gente quer é uma atenção à vítima e que elas tenham alguns direitos, que é o mínimo. É a gente fazer com que a justiça se aproxime da lei, ou que a lei se aproxime da justiça. Nós não podemos fazer com que as vítimas se vitimizem reiteradas vezes. Elas é vítima do crime, é vítima institucionalmente porque não tem atendimento, ela é vítima porque é estigmatizado, e até quando isso vai acontecer? E pode ser qualquer vítima de qualquer crime? Vítima de qualquer crime. Nós temos uma epidemia de vítimas de furto e roubo, inclusive com a cifra negra, que essas pessoas não vão para a delegacia prestar queixa. Nós temos uma epidemia de violência doméstica. As mulheres que sofrem violência doméstica, elas possuem inúmeros direitos, como pensão alimentícia, dano moral, vários outros direitos que hoje já estão na lei, mas mesmo assim são desprezados. Por que elas são desprezadas? Se eu já tenho direito, se a pessoa já tem direito, por que ela é desprezada? Muitas das vezes, a maioria absoluta, ignorância. De onde procurar? Falta de conhecimento, de onde procurar? Falta de conhecimento. Os promotores de justiça, como eu sempre falo, inclusive é um slogan da associação, o promotor de justiça, ele é a força do mais fraco e a voz da vítima. Só que não há como nós sabermos de tudo o que acontece. Para a gente poder conseguir dar um certo alento, um certo apoio para a vítima, ela tem que vir até nós. Isso Mas eu ia ela precisa perguntar. saber. Ela precisa saber. E um dos motivos dessa campanha é fazer com que exista essa ligação no imaginário popular, na mente das pessoas, que ela saiba que no momento que ela for vítima de um crime, ela pode procurar um promotor de justiça para auxiliá-la. Como que ela deve fazer? Então, isso é importante a gente frisar do papel, né, do promotor, como gostaria que o senhor explicasse ainda mais, o papel do promotor de justiça, que muitas pessoas não sabem, e o que a vítima deve fazer. Sendo vítima do crime, automaticamente vai para a Polícia Civil, vai ter a investigação, e o resultado dessa investigação vai para o Ministério Público. Nesse momento, o promotor de justiça vai analisar e denunciar o criminoso. Na denúncia, existe a possibilidade de ser pedido dano moral. Existem outros institutos também que prevêem o ressarcimento da vítima. Acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo, entre outros. No entanto, muitas das vezes, eu já passei por isso na minha carreira profissional, o promotor não vai saber qual a real dimensão desse dano se a vítima não for lá falar com ele. Muitas vezes, um furto, um roubo, vai estar no inquérito o valor do objeto. Mas, para mensurar o dano moral, as consequências desse crime para a família da vítima, para pessoas que estão em volta, que no projeto de lei são as vítimas indiretas desse crime, esta vítima ela tem que vir até o promotor de justiça para que ele possa colocar isso no papel. Então, a gente está falando que no projeto de lei que a gente vai falar um pouco mais, não só a vítima direta, porque às vezes ela nem está mais aqui, infelizmente, né, que ela pode ter sido morta, mas então as vítimas indiretas, que são as famílias, os filhos, né, a esposa, o marido, então eles também vão ser beneficiados com esse projeto de lei, certo? A vítima indireta, muitas vezes, ela sofre muito mais do que a vítima direta. A dor, o sofrimento é muito maior, porque quando você é vítima diretamente, você tem noção de todo o cenário. Aquela que fica sendo uma vítima indireta, filhos, mãe, esposa, o sofrimento, a ansiedade e a apreensão dela pode ser até muito maior do que quem sofre o crime diretamente. E a gente vive num momento que há uma restrição indevida da realidade. Quando se fala em crime, automaticamente pensa-se única e exclusivamente em uma pessoa que é atingida. Mas há crimes
que toda a coletividade é atingida. Então você não consegue identificar João, José, é uma comunidade. Um exemplo disso é o tráfico de drogas, um crime ambiental. O tráfico de drogas em que toda a comunidade é refém do tráfico, toda essa comunidade ela tem direito a um dano moral, ela tem direito a ser ressarcida, ela tem direito a um acompanhamento psicológico. E muitas das vezes não existe a instrumentalização para que isso aconteça. Não existe a ferramenta. E é isso que nós procuramos. E aí a gente vai falar exatamente disso, né? Para a gente começar a falar o que é um projeto de lei de iniciativa popular, que é o caso desse que a gente está, do Sou pela Vítima. O projeto de lei de iniciativa popular é a concretização da democracia. Por quê? O povo, no senso comum, a democracia ela só acontece de 2 em 2 anos nas eleições. A democracia ela existe todos os dias. O problema é que, com a votação de 2 em 2 anos, há uma espécie de procuração para que os representantes possam fazer as vezes do povo. Porque, pelo tamanho da população e das demandas, seria inviável todas as vezes que um governador, um prefeito ou qualquer parlamentar fosse tomar uma decisão, abrir uma eleição para votar. Mas existe uma forma na lei brasileira em que o povo pode diretamente iniciar projetos de lei, que é o projeto de lei de iniciativa popular. Esse projeto ele poderia ser entregue para um governador ou para um deputado iniciá-lo, só que se isso acontecesse, nós não teríamos o engajamento popular, que é um dos objetivos também da campanha, que é fazer com que a vítima ela entenda que ela tem esse direito e ela possa ir atrás. Para que não aconteça o que costuma acontecer no Brasil de leis, que elas existem, mas não pegam. Porque não existe a eficácia social, não existe a possibilidade da pessoa a quem a lei é direcionada, ela saber que ela tem aquele direito. Se ela não sabe, ela não cobra. Ela não cobra, ela não sabe. E se ela não cobra, ela não sabe, essa lei não vai ser utilizada. É como se houvesse a oferta, mas sem demanda. E essa participação popular é importante porque nós precisamos fazer com que o processo penal e o sistema penal brasileiro ele deixe de ter um eixo voltado para impedir que o réu sofra excessos e abusos dos seus direitos e passe a colocar a vítima como objeto de proteção também. Hoje, o processo penal tem um doutrinador que fala que o direito penal é a Magna Carta do criminoso. E por que ele diz isso? Ele diz isso porque o sistema criminal ele existe para conter excessos do Estado, para evitar que os réus tenham seus direitos violados. Justo, não estamos aqui querendo excluir esses direitos, mas queremos trazer o foco da legislação também para as vítimas, para que elas também tenham seus direitos garantidos e também que sejam protegidas, que faltam ferramentas para uma efetiva proteção das vítimas no sistema criminal brasileiro. E de forma prática, doutor, quais são os benefícios que essas vítimas teriam caso esse projeto de lei seja aprovado? Atenção é o primeiro requisito que vai ser completamente adimplido, vai ser completamente atendido. A atenção do sistema criminal voltada para a vítima. Esse projeto de lei é um projeto de lei de iniciativa estadual. As normas que existem são única e exclusivamente dentro do governo do Estado. Quais sejam as principais que me vêm em mente? O preso, ele trabalha e ele ofere uma renda. Uma das iniciativas é que a gente possa, com uma porcentagem do trabalho do preso, ressarcir a vítima. Prioridade em créditos programas habitacionais. Programas habitacionais, em empréstimos em bancos estatais. Fomento à inserção ao mercado de trabalho de vítimas de crime.
policiais militares que forem vítimas de crime no exercício da função, isso seja levado em consideração para a promoção na carreira. Ressarcimento para vítimas de atos infracionais, que é o crime praticado por um menor. Todos esses requisitos vão ter único e exclusivamente um início, um pontapé inicial. E por que isso? Pelo trâmite normal de um projeto de lei de iniciativa popular, ele vai passar pela Assembleia Legislativa. Passando pela Assembleia Legislativa, a discussão vai ser maior e isso pode ampliar. Nós não podemos colocar num projeto de lei de iniciativa popular muita coisa, porque vai ficar complexo para as pessoas entenderem. Foram alguns pontos. E isso pode sim ser ampliado, e eu tenho certeza que será, na Assembleia Legislativa pelos deputados. Perfeito. E para que vá para a Assembleia, o que a gente precisa? Quantas assinaturas nós precisamos? Em torno de 30 mil assinaturas. No Espírito Santo todo? No Espírito Santo todo. Você que é eleitor capixaba, você precisa entrar no site www.soupelavitima.com.br, seguir as instruções, preencher com seu título de eleitor, validar o e-mail e com isso você vai estar apoiando os promotores e os procuradores de justiça a melhor defender a vítima de crime no estado do Espírito Santo. E espero que com o tempo esse projeto também encaminhe pegar um âmbito nacional e a gente possa melhorar ainda mais a nossa legislação criminal em relação às vítimas de crime. Então, reforçando, a gente precisa entrar no site soupelavitima.com.br, fazer o cadastro, ter o título de eleitor, que se não tiver o título de eleitor, não tem como, né? E aí coloca os dados, esses dados vão para o seu e-mail, né? Para o e-mail da pessoa. A pessoa tem que entrar no e-mail dela e confirmar que ela é a favor do projeto, certo? Isso aí. A partir da confirmação no seu e-mail é que o apoio vai ser registrado no site e você vai estar votando a favor da vítima. Perfeito, doutor. Uma coisa também que eu gostaria que o senhor explicasse é o que a Associação dos Procuradores e Promotores do Espírito Santo, qual a principal função da associação? Nós temos a função interna e a função externa. A função interna é a defesa dos direitos dos promotores de justiça, como qualquer outra associação, e a função externa é procurar a melhoria das condições de trabalho dos promotores de justiça em busca de ferramentas para melhor defender a sociedade. E uma dessas vertentes é concretizada no projeto Sou pela Vítima. Porque os promotores de justiça, para trabalhar, precisam de uma ferramenta. E essa ferramenta é a lei. Com leis boas, que nos possibilite melhor defender a sociedade, nós teremos uma das vertentes da Associação dos Promotores e Procuradores de Justiça atendida. E para que a gente consiga deixar bem claro, para que as pessoas entendam a importância dessa campanha, qual que é a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas, para que elas entendam a relevância de assinar um projeto como esse, que é o Sou pela Vítima? Que a indignação que existe na população em relação a crimes bárbaros que têm acontecido, ela sirva como motor para esse apoio. Nós precisamos converter isso em ação. As pessoas precisam entender que a democracia ela não existe única e exclusivamente em momentos de eleição. Essa é uma oportunidade única no Estado do Espírito Santo que o povo pode se meter, influenciar e ditar normas em seu favor diretamente. O poder, de acordo com a Constituição, emana do povo. E agora é a concretização desse poder emana do povo. Precisamos fazer com que o povo capixaba compreenda e nos apoie a ter uma melhor estrutura legal para beneficiar as vítimas. Doutor, eu gostaria que o senhor desse exemplos práticos de como que a falta do amparo da lei pode causar em vítimas diretas e vítimas indiretas. Vamos começar pelas vítimas indiretas. Vamos pensar um caso de homicídio. A vítima, pai de família, sustentava a casa, mãe, esposa e filhos. Foi assassinada.
Hoje a lei ela já estabelece uma forma de indenização no final do processo. Só que, como eu costumo dizer sempre em júris que participam, o processo é uma fotografia e a vida é um filme. A partir do momento que essa pessoa saiu desse seio familiar, acabou o provimento. Ele era provedor da família, então houve uma diminuição econômica na família. Houve a falta desse pai, desse filho, desse esposo. No entanto, não há nenhum tipo de previsão legal para uma atuação da assistência social ou de um psicólogo para essa família. Eu desafio quem já teve casos de roubo, furto, ou até de homicídio, que é o mais grave, e após a polícia acabar a investigação, se houve uma intervenção de um psicólogo, feito um acompanhamento médico, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico para essa família. E eu não digo só essas vítimas indiretas próximas, porque ele era amigo, ele era vizinho. Um homicídio, ele abala toda a estrutura em volta dessa pessoa. E eu não estou falando apenas de dinheiro, não. Ressarcimento pecuniário para pagar uma pensão para essa pessoa. Não estou falando disso. Estou falando do conforto. Não existe. Não existe amparo, né? Amparo para as mulheres que são violentadas. O marido é o provedor da família. É o que ofende a mulher que lesiona, ameaça. Ela consegue sair desse ciclo de violência e consegue um mandado de distanciamento. O agressor sai de casa, mas quem sustenta a família? Existe uma possibilidade dessa família, dessa mulher, ela ter alimentos. E isso tem que ser fomentado. Isso precisa ser explicado para as pessoas, para que as pessoas procurem o Ministério Público para conseguir esse tipo de direito. Perfeito. Daí a importância, né, dessa campanha. E aí eu convido você a entrar novamente então no site do soupelavitima.com.br, preencher o formulário, se inteirar mais, porque lá também tem os benefícios que essas vítimas poderão ter, e convida a sua família, convide seus amigos também para conhecer esse projeto Sou Pela Vítima, que é muito relevante para a nossa sociedade. E nós precisamos de 30 mil assinaturas. Esse é o nosso desafio. Então, eu convido a você a estar conosco. Obrigada, doutor. Quero que você deixar uma mensagem final. A mensagem final é que a indignação se transforme em ação e que a gente consiga logo essas 30 mil assinaturas para que os promotores e procuradores de justiça do Estado do Espírito Santo possam melhor defender as vítimas.